Ok, gravando, tá? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os auditores. Boa tarde ao procurador, às secretárias, aos advogados que aqui se encontram na sessão. Vamos dar início a mais uma sessão, e essa sessão extraordinária, que foi designada especialmente para julgar uma notícia de infração, e aproveitamos e incluímos um processo, mas por necessidade de algumas apurações mais delicadas e algumas outras necessidades, foi necessário retirar de pauta hoje, logo, um pouco mais cedo. Então, vamos dar início hoje a essa sessão, no dia 30/11/2022, nesta quarta-feira, às 17h21 exatamente, pelo plenário virtual do TJDF da Paraíba, através da videoconferência pelo sistema Zoom, onde todos estamos aqui presentes, que está sendo gravada, né? Todos aqui estão cientes que estamos em gravação, não está passando ao vivo imediatamente por alguns problemas técnicos, mas estamos gravando para logo em seguida disponibilizar para todos que quiserem, né, desejarem assistir novamente, para qualquer medida que desejar fazer, ou mesmo assistir para conhecimento do que aconteceu na sessão de hoje, na íntegra. E vamos iniciar chamando, né, apregoando o processo que foi retirado de pauta para fins de registro, não só documentalmente, mas também dentro da própria sessão, já que ele estava lançado no edital 14/2022. Então, o processo número 287/2022 do jogo Confiança Esporte Clube contra o Serra Branca Esporte Clube, realizado em 23 de outubro de 2022, pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão, que foi a semifinal. Este processo, cuja relatoria Dr. Gustavo Nunes de Aquino, foi retirado de pauta, como eu falei no início da abertura da sessão, por necessidade de provas mais aprofundadas, e será posto em pauta na próxima sessão, que já está designada, se eu não me engano, a secretaria me corrige se eu estiver errada, para o dia 14 de dezembro. Não é isso, Augusta e Santa? Acho que é isso mesmo. Enfim, e vamos para o processo que será julgado na data de hoje, que é a notícia de infração número 06/2022, onde temos como requerente o Esporte Clube de Patos e requerido o Internacional Esporte Clube, em curso nos artigos 214 e 219 do CBJD. E temos o auditor, relator, doutor Rogério Batista Felipe Ramalho. Doutor Rogério vai fazer a leitura do relatório, mas de antemão já pergunto se tem alguma prova a produzir, tanto o auditor quanto o procurador, se desejam produzir algumas provas. Nós temos inscrições, né? Então, temos defesas, temos uma intervenção de terceiros que já foi requerida e foi deferida pelo auditor, já foi respondida via e-mail, mas o doutor Rogério pode se pronunciar também aqui via sessão, para também ficar registrado oralmente e oficialmente dentro da própria sessão, e pergunto se ambos têm algo mais a produzir de provas. Doutor André. Boa tarde, senhora presidente, demais auditores, colegas advogados, secretária. A prova que tinha a ser produzida e requerida pelo Ministério Público, e foi requerida na minha denúncia, foi a oitiva dos atletas João Pedro Avelino e Jefferson Santos de Jesus. E eu acredito que eles não compareceram, eu não vi nenhum registro nesse momento aqui do comparecimento deles.
Então, se a secretaria pudesse esclarecer o que é que ocorreu e se o relator entende, vai entender pela dispensa dessas testemunhas ou dessas pessoas prestarem depoimento com relação ao entendimento dele e se isso vai ser relevante ou não para que ele dê seu voto. Doutor Rogério e a secretaria, antes de vocês se manifestarem, quero fazer um parênteses, até que eu deveria ter feito no início da sessão. É importante destacar que nesse processo foi solicitado uma tutela de urgência, né, uma liminar, onde foi deferida também, e o campeonato se encontra com suspensão da sua homologação de campeão, e também, por esta razão, é tão relevante o julgamento de urgência, e por isso a pauta extraordinária. E a necessidade de também termos uma urgência no julgamento, que não dispensa, claro, a apuração da verdade dos fatos e as provas serem realmente, as provas necessárias serem realmente produzidas. Mas só queria fazer esse registro de que o campeonato se encontra, também para ficar registrado na sessão, e o campeonato se encontra suspenso com a sua homologação, em razão dos fortes indícios de irregularidades encontrados nos autos, até o momento da decisão que foi feita com base na denúncia. Doutor Rogério e Santa ou Augusto, fiquem à vontade para responder à pergunta do procurador. Boa tarde, presidente Carlos, nobres auditores, nosso procurador André, colegas advogados, as nossas secretárias. Eu já, inclusive, Carlos, me antecipei, né, e tentei falar com Augusto em relação à oitiva realmente dos jogadores, né? Por mais que estejamos convictos, assim, bastante convincentes as provas, mas eu gostaria, sinceramente, de poder escutá-los, né? Os dois envolvidos e ainda, se possível, o presidente do Internacional Futebol Clube, né? E caso não ache nenhum desses dois, ou o árbitro ou o delegado da partida. Eu acho que se faz necessário a oitiva, se for o caso, para que a gente não sejamos imprudentes, baixar a diligência para apurar a oitiva deles dois. Ok. Vamos abrir para as sustentações orais, certo? Os advogados estão aqui. Eu vou perguntar à doutora Bárbara. Doutora Bárbara, houve um pedido de baixa inteligência pelo auditor para a oitiva dos jogadores, né? Ou pelo menos do delegado de partida, ou do presidente, né, do Internacional. Você deseja fazer sustentação oral nesta sessão? Deseja que o pedido de prova seja analisado primeiro? O que é que você pretende? Bom, na qualidade de terceiro interessado, eu acredito que fosse mais interessante a gente fazer de forma una. Então, se o processo hoje baixar em diligência, acredito eu que seja mais proveitoso, até por parte de Vossas Excelências, para, enfim, conseguir analisar de uma forma mais integral, digamos assim, a sustentação ser feita na próxima sessão, se for o caso. E aí, obviamente, até aproveitando a oportunidade e, obviamente, o processo sendo baixado, pedi até para esclarecimento para a Procuradoria, eu verifiquei, acredito eu que tenha sido um erro material, na denúncia consta a equipe do Internacional denunciada no artigo 214 e 219, só que o 219 ele é destruir praça de desportos, então acredito eu que tenha sido algum equívoco. Não vou sugerir aqui, obviamente, os artigos que eu acredito que sejam
viáveis, até porque isso é ônus da Procuradoria, mas acho que, já que vai baixar em diligência, para depois, obviamente, também a parte denunciada não arguir, não ter sido intimada para, enfim, determinado artigo por conta de produção de qualquer outro tipo de prova, acho que talvez seja esse o momento também, para, se for o caso, o procurador retificar essa denúncia desde logo. Doutor Daniel. Excelência, eu concordo com a doutora Bárbara em relação para que seja feita essa, né, até porque, nesse momento, qualquer sustentação oral está prejudicada. Na contestação apresentada, eu reitero, inclusive, a necessidade da oitiva da equipe de arbitragem, né, inclusive requerendo que já a Procuradoria também faça análise dessa contestação em relação à impugnação das provas, né, e também, na contestação, eu faço um requerimento para que a notícia de fato, né, que foi encaminhada pela equipe do esporte de Patos, fosse também incluída, o e-mail que foi enviado a fim de verificação da data, né? Então, é uma diligência que eu requeiro. Eu requero que seja incluído o e-mail original, né, com data e horário da chegada da notícia de fato no Tribunal de Justiça. Então, eu entendo que o adiamento, né, vai nos ajudar a encontrar a verdade real dos fatos. Ok, doutor. Obrigada. Doutor André. Senhora presidente, realmente foi só o erro material e a Procuradoria pede que seja retificado. Se for o caso, como já foi baixado em diligência, que seja, se for o caso, apresentar a nova denúncia com a retificação quanto ao erro material. Com relação à data, eu acredito que, com todo respeito ao posicionamento do colega advogado, a data foi a correta e é praxe da gente receber e enviar até em horário posterior. Como todas as comunicações são por e-mail, então não há um horário fixo de protocolo. Então, por exemplo, se eu tenho um prazo hoje para terminar, ele é recebido na data de hoje até 11h59 da noite. Então, eu acredito que essa discussão sobre horário, ela é dispensável, porque é praxe aqui nas comissões o recebimento, e aí tanto a secretária, todas as duas, podem esclarecer que é normal receber, o que importa é a data do recebimento do e-mail, e não o horário que é recebido, até porque, como eu disse, todas as comunicações são feitas por e-mail. Então, não vejo como prosperar tal alegação. Só que, okay, presidente, assim, com todas as vendas ao doutor procurador, eu acredito que não seria o momento agora de fazer análise de mérito dessa questão. Isso. Houve o pedido da sua parte, né? Vai ser anexado, certamente, até porque todas as documentações, elas devem e podem ser juntadas ao processo, e a análise do mérito vai seguir o seu trâmite e o seu momento oportuno. Com relação... Só uma observação, o procurador ele é parte, então ele pode se pronunciar. Sim. Não é que não podemos entrar no mérito dessa questão agora, né? Sim. Isso. Por isso que eu deixei o doutor André falar, porque ele... Exato, o doutor Daniel pode falar, eu também achei que eu podia demonstrar o meu entendimento. Isso, gente. Também. Exatamente. Por isso que eu deixei todas as partes falarem. Ninguém foi tolhido do seu direito de falar, né? Então, do jeito que o doutor Daniel falou, o doutor André falou, então todo mundo teve o direito de fala, mesmo que o processo esteja sendo baixado em diligência, que como eu vou falar agora, concordo com o doutor Rogério, preciso que que os jogadores estejam presentes, principalmente porque a gente precisa até identificá-los, né? Eu acredito que se a gente está aqui discutindo quem é quem, então ninguém melhor do que eles aqui presentes para a gente saber quem é quem, não só por fotos, né?
Então, vamos fazer todos aqui. Presidente, Sim, pela ordem, doutor Eduardo. Sim. reforçando o pedido de baixa diligência do processo, a gente, ao analisar também o sistema do BID, quando a gente busca na data em que foi colocada que o atleta, ora denunciado, Jefferson, teria sido inscrito no BID, quando a gente procura essa data, no BID consta a informação de um outro jogador, mas quando a gente clica para baixar o histórico do atleta, aí aparece o nome do Jefferson. Acredito que seja uma inconsistência no sistema, até para que a gente possa também ter uma resposta quanto a isso, se há realmente a inconsistência ou se há um erro nas informações dos atletas. Acho que seria interessante também a gente obter uma resposta quanto a isso, que seria fundamental. Isso, doutor. Na minha decisão, eu até mencionei que eu fiz uma pesquisa na data da publicação, onde há também uma menção a respeito disso. Há uma publicação no dia 18, se eu não me engano, e eu fiz essa pesquisa e também não localizei essa publicação. E aí também não podia fazer uma análise de mérito naquele momento, também pode considerar-se como uma inconsistência e tudo mais, e até questionei a secretaria se não poderia haver uma diligência diretamente ao sistema, especificamente, para a gente ter todo um extrato, como se puder falar como um extrato, né? Talvez fosse prudente também diligenciar junto ao BID, né? Isso, junto ao BID. Foi exatamente isso que eu solicitei à secretaria e como a gente agora vai ter um pouco mais de tempo, né? Vamos tentar fazer isso para que a gente realmente possa apurar tudo e não fique nenhuma dúvida, até porque vai interferir na vida, digamos assim, de vários times, né? Então, vamos encerrar essa sessão baixando o processo em diligência para alguém da doutora Bárbara? Pela ordem, mas eu não quis interrompê-la, perdão. Só para tirar uma dúvida. Sim. Só para o doutor Rogério havia mencionado no início da sessão, só para, enfim, ficar claro para mim. Tá. O processo vai ser baixado em diligência para que os atletas compareçam na próxima sessão de julgamento. Ele mencionou também acerca da arbitragem, ou delegado de partido, enfim. Eles também serão intimados para comparecer, vez que imparciais ao processo, né? Ou à partida, né? Doutora, na verdade, a diligência seria para escutar os dois jogadores, o árbitro ou o delegado. Gostaria de escutar também o presidente do clube. E o presidente do clube. E as informações pertinentes ao BID. Isso. Ok? Ok. Doutor Rogério, só para uma questão de ordem, é uma presidente, tá? O Clube Internacional Perdão. Presidente. Isso. E a outra diligência também é para a retificação da denúncia, doutora, como o doutor André solicitou, tá? Tá ótimo, então, perfeito. Tá. Então, só para fazer um resumo, né, e ficar bem claro, processo, a notícia de infração 06/2022 está sendo baixada em diligência para oitiva, para notificação dos dois jogadores, Jefferson e Pedro. João Pedro é o nome dele? Se eu não me engano, é João Pedro Avelino. João Pedro Avelino. Isso. E o delegado da partida, o árbitro da partida, a presidente do Internacional e baixar em diligência também para retificação da denúncia. Eu acredito que o pedido do doutor Daniel, não é isso? O pedido do doutor Daniel já está na contestação. Certo. Já está na contestação que eu vi. Além dos esclarecimentos a respeito do BID, presidente. Isso, obrigada, doutor César. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. E, complementando, para os esclarecimentos a respeito, para a notificação dos esclarecimentos do extrato do BID dos jogadores. Ok? Presidente, isso é feito via federação? Só para eu entender como funciona no
tribunal, tá? De vocês. Isso. Via federação. Isso. Tá? A próxima sessão, a ordinária, digamos assim, está agendada para o dia 14 de dezembro. Será a nossa última sessão. Porém, diante da urgência, vamos analisar aqui junto com os auditores para a gente tentar marcar uma outra extraordinária especificamente para essa notícia de infração, ok? Perfeito, presidente. Perfeito. Obrigada, gente. Uma boa tarde, né? Uma boa noite aí para todos. Presidente, pela ordem, seja verificado que não seja no dia de jogo de semifinal. Está perdendo o jogo da Argentina. Doutor, se fosse pelo menos o jogo do Internacional, eu vou verificar se não vai ser jogo do Brasil, aí tá certo. Porque eu não vou fazer isso com ninguém. Mas tá bom, doutor, eu vou verificar se não vai ser nenhum jogo assim crucial para não matar ninguém no coração. Porque... Tá bom, pode deixar. Um abraço. Boa tarde a todos. Um abraço a todos, até mais. Boa tarde. Tchau, prazer. Amanda, obrigada, Boa tá? tarde a todos. Boa tarde. De nada, vou encerrar aqui, tá? Tá, pode encerrar e pode gravar. Passa para André. Tá ótimo. Até mais.